Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Na verdade, nós não sabemos nada, Deus é que sabe. E se assim o Senhor quis, assim vamos nós, né? Para honrar o nome santo do Senhor. Porque nada nós somos, e nem nada fizemos, e tudo quem faz Ele é o Senhor, né? Nós só somos usados, né? Nós somos as sementes, né? Que o Senhor jogou, então nós estamos dando fruto para que a palavra do Senhor ela possa ser proliferada por este mundo afora. Aleluia. Jonas 4. Glória a Deus. Amém? Jesus de glória. Foi um dia turbulado, né? Minha casa cheia, com 10 netos, uma dificuldade para poder estar lendo a palavra do Senhor. Hoje, mais um pouco, mas o Senhor Ele tem me sustentado. Aleluia. O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mais degostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor-me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma brobeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrá-lo do enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da brobeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a brobeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor-me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Acaso é razoável que assim te enfades por causa de uma bobeira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tivesse compaixão da bobeira, no qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então hei de eu ter compaixão de grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aleluia, glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Jonas, né? Da desobediência, né? Que Deus mandou que Jonas fosse a Nínive, e Jonas fugiu para Tarsis, porque Jonas ele não queria obedecer a palavra do Senhor. E nessa falta de obediência de Jonas, né? Jonas parou no estômago do peixe, mas o Senhor ele foi misericordioso, e o Senhor ele tirou Jonas dali. Só que Jonas não consegue entender isso, porque como Deus foi misericordioso com ele, Deus também ele é misericordioso com todas as outras pessoas. Mas Jonas ele se mostrou insatisfeito, né? Porque o Senhor, depois de mandar ele levar a palavra para o povo de Nínive, o povo de Nínive ele se arrependeu, né? O povo de Nínive entendeu o que o Senhor ele queria com eles, e cada um foi se prostrando ao Senhor, se vestindo de roupas de saco, e ali prestando reverência ao Senhor.
Então a ira do Senhor sobre aquela cidade, a ira do Senhor sobre aquela cidade foi cessada. Mas Jonas não ficou satisfeito. Então Jonas queria a morte, porque ele queria ver a destruição, né, dos inimigos de Israel. Mas só que o Senhor, ele é misericordioso. O Senhor, ele é inclusivo, né? O Senhor, ele, pelas nossas consequências, né? Pelas nossas vidas, tem as consequências. Se o povo continuasse depois da palavra do Senhor na desobediência, com certeza a ira do Senhor continuaria naquele local, né? Mas o povo entendeu, então o Senhor, ele mostrou para aquele povo, né, que ele também é um Deus, né, sem preconceito. Ele é um Deus que ele traz, só ele pode nos trazer a salvação, né? Só o Senhor, ele pode nos dar os cuidados, né? Para qualquer pessoa, independente do seu passado, independente do seu pecado, mas desde o momento que você venha se arrepender, que você venha obedecer ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor, ele estava para fazer na tua vida, o Senhor, ele é benigno para poder mudar, né, a situação, ele mudar o seu cativeiro. Não que o Senhor, ele venha se arrepender, mas eu já nasci e desde o ventre da minha mãe, o Senhor, ele tem algo para minha vida. Mas fora isso, devido à minha desobediência, o Senhor, ele coloca outras coisas. Mas se desde esse tempo eu ouvindo a palavra do Senhor e eu saindo daquele pecado, eu fugindo do pecado e me entregando ao Senhor, aquela ira ao qual o Senhor, ele tinha colocado para minha vida, a mão do Senhor vai arrancar. Porque eu saí da desobediência, né? Eu saí do pecado, eu estou fugindo das minhas consequências. Mas Jonas não, Jonas, ele não aceitava aquilo. E muitas das vezes na nossa vida, pessoas fazem algo com a gente e as pessoas vêm até a nós pedir perdão, mas a gente não quer dar o perdão, mas a gente quer que o Senhor, ele nos perdoa, né? Então nessa palavra, né, nesse texto de Jonas, o Senhor, ele mostra que da forma como ele é conosco, o ser humano, nós, ser humano, temos que ser com as outras pessoas. Não podemos ser como Jonas, que o Senhor, ele manda que Jonas leve a palavra para que o povo venha se arrepender. O povo se arrepende, Jonas não fica satisfeito. Assim é na nossa vida. Muitas das vezes a pessoa, ela fala coisas, faz coisas contra a nossa vida, mas que depois ela venha se arrepender, né? Ela venha pedir perdão e nós muitas das vezes não quer aceitar, dizendo que nos feriu, mas a gente já feriu muito ao Senhor e o Senhor, ele está aqui todo o tempo nos perdoando. A gente vira as costas para o Senhor por qualquer coisa e o Senhor, ele continua ali com os braços abertos, nos aguardando. Ele continua ali com as mãos dele sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós não, nós queremos colocar as mãos aonde não alcançamos, nós queremos castigar, né? Não queremos dar o perdão para as pessoas, mas que Jesus, ele nos perdoa todo o tempo. Então nós temos que aprender que qual seja o pecado da pessoa, qual seja o erro dela do passado, o que ela fez comigo no passado, nós temos que entender que se ela entendeu que aquilo foi errado e ela veio pedir perdão, nós temos que ser misericordioso, como o Senhor é misericordioso, né? Porque a misericórdia, ela supera o nosso egoísmo. Mesmo após tantas decepções, né, a misericórdia, ela supera, né? Como assim, Jonas, ele demonstrou raiva pelo arrependimento do povo, mas não era para Jonas mostrar raiva, era para Jonas entender que a bondade do Senhor é tão maravilhosa como a bondade do Senhor foi na vida dele, quando ele desobedeceu ao Senhor e que ele parou do estômago do peixe e o Senhor, ele teve a misericórdia da vida dele. E o Senhor foi ali e arrancou ele, porque o Senhor, ele teve compaixão da vida de Jonas. Então assim eu também tenho que ter compaixão da vida do meu irmão. Muitas das vezes eu estou na casa do Senhor e ali tem alguém que diz que não gosta de mim e ali eu abandono a igreja. Eu não posso jamais fazer isso, porque eu não estou abandonando a
igreja, eu estou abandonando o Senhor. E se eu estou na casa do Senhor e ali tem alguém que eu sei que ela tem algo contra mim, eu vou orar pela vida daquela pessoa. O Senhor, Ele nos mostra que nós temos que ter paciência. Ele nos ensina a ter a paciência que Ele teve infinitamente com cada um de nós. Então, se eu estou no local que ali tem alguém que eu sei que tem algo contra mim, ao invés de eu querer o mal daquela pessoa, eu tenho que ter a decência de orar todos os dias e entregar aquela pessoa na mão do Senhor, para que ela venha entender que ela está errada e que ela venha a mim me pedir perdão, para que a misericórdia do Senhor não seja só na vida dela, mas também seja na minha vida. Porque se ela tiver algo contra mim e eu também entrar na dela e ter algo contra aquela pessoa, a misericórdia do Senhor não vai nem sobre a vida dela, nem sobre a minha vida. Porque eu não posso me comparar, eu não posso fazer como Jonas, porque o Senhor, Ele definiu que Jonas fosse aquela cidade para salvar aquela cidade. Não, mas primeiro Jonas não quis ir, depois Jonas foi, mas a esperança do Jonas é que eles não se arrependessem. Mas o povo se arrependeu, porque muitas das vezes as pessoas, elas estão mortas espiritualmente. Muitas das vezes ela ainda não teve aquele que chegou para falar da palavra do Senhor. Ela não teve aquele que chegou para ela e disse para ela assim, ó, a minha vida também era assim, mas quando eu conheci o Senhor, quando eu ouvi a palavra do Senhor, o Senhor me despertou. Eu também no passado, a minha mente achava que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas hoje não. Hoje, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor na minha vida, como o Senhor lidou com paciência com todos nós aprendemos que a compaixão, a paciência que Deus teve conosco, são assim que nós temos que ter com o nosso povo. É assim que nós temos que ter na nossa casa. Muitas das vezes nós temos o nosso filho fazendo algo de errado, nós temos sim que repreender, mas falar de Jesus para ele. Nós temos que repreender o erro dele, mas não repreender ele. O erro eu não aceito, mas os nossos filhos nós temos que entender que eles também estão sendo alvo de Satanás. Ele também está cego espiritualmente. Então, ao invés de eu só querer brigar, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que mostrar para o filho, para a filha, para o marido que seja, como o amor do Senhor me resgatou, como o amor do Senhor mudou a minha vida. Então, se a minha vida é mudada, a minha vida foi transformada, em momento algum eu posso querer o mal do meu vizinho, do meu irmão, da minha casa, da minha família, porque se eu estou querendo mal, eu não tenho o amor do Senhor. Porque o amor do Senhor, Ele faz nós entender que por mais que aquela pessoa tenha pecado, por mais que ela tenha errado, a gente tem que lutar. Nós temos que todo dia entregar na mão do Senhor, todos os dias falar do Senhor, todos os dias mostrar o que o Senhor Ele fez na minha vida e como Ele fez na minha e na sua vida, o Senhor Ele pode fazer na vida dos nossos. Mas para isso nós precisamos obedecer ao Senhor, né? Porque se nós desobedecer ao Senhor, infelizmente a minha casa, a minha família, eles é que vão pagar. Porque às vezes nós estamos passando por situações, né, uma desobediência do filho, algo assim, mas é pela minha desobediência, porque eu sou a coluna da minha casa, eu que teria que estar levando a palavra do Senhor para dentro do meu lar, para a minha família, para a minha vizinhança. Mas não, eu estou na casa do Senhor, mas estou como Jonas. Eu não estou querendo ver meu amigo bem, eu não estou querendo ver meu vizinho bem, eu não estou querendo ver a minha família transformada, porque eu estou como Jonas. Eu quero ver eles pagando, eu quero ver a ira do Senhor, porque eu acho que para eles mudarem só se a ira do Senhor descer sobre a vida
dele. Mas não, porque o Senhor, Ele é misericordioso. E o Senhor, Ele quer mudar. O Senhor, Ele quer transformar vidas, casas, casamentos, família. E o Senhor, Ele nesta noite, Ele fala para mim e para você: eu não sei o que você está passando na tua casa, eu não sei o que você está passando no teu trabalho, eu não sei o que você está passando no meio da tua família, mas o Senhor, Ele diz que Ele é misericordioso e que Ele tem a paciência, assim como Ele teve comigo, Ele quer ter com a minha família, Ele quer ter com a tua família, Ele quer ter com a tua casa. Então não seja Jonas, venha e busque o que o Senhor, Ele tem falado para você, para que você possa salvar a tua casa e a tua família, porque você foi levantada a coluna da tua casa. Então só você pode tirar a ira do Senhor de dentro da tua casa. Para isso precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus.